Agora sim, chamando o nosso colunista do All Sport, Samir Carvalho, para falar do Corinthians. Negociação com patrocinador novo, pode entrar mais dinheiro nos cofres. Sempre é bem-vindo dinheiro nos cofres para qualquer clube, ainda mais o Corinthians com dívida, que é importante. Muitíssimo boa tarde, Samir Carvalho. Conta para a gente essa história de novo patrocinador. Qual que é o caso? Boa tarde, Razan PVC, a quem nos dá o carinho da audiência no de primeira. Entra dinheiro, mas é mais ou menos a garagem cheia, né? Porque esse novo patrocinador do Corinthians, as negociações estão avançadas, né? Trata-se da Mercedes-Benz e é por forma de... É um contrato com formato de permuta, né? O Corinthians vai receber, deve receber, né? Aceitando assim, fechando o contrato, deve receber aí 2 ônibus, viu, Razan? Um ônibus para o elenco profissional e outro ônibus que ficará à disposição para as categorias de base do Corinthians. Lembrando que são ônibus, né, claro, personalizados, né, do Corinthians, enfim, modernos. E o que eu apurei é que esses ônibus estão avaliados, aí os dois, entre 4 e 5 milhões de reais. Quer dizer, cada ônibus aí custa 2 milhões, entre 2 milhões e 2 milhões e meio. Então, o Corinthians deve receber esses 2 ônibus aí da Mercedes, né, para dar uma renovada, né? Lá dentro do Parque São Jorge, é unanimidade que o Corinthians realmente precisa renovar os seus ônibus, as categorias de base, principalmente. Então, o Corinthians está negociando com a Mercedes, as negociações estão avançadas, a Mercedes, em troca, vai levar um camarote na Neoquímica Arena e também, né, colocar sua marca na camisa do Corinthians numa miniatura, viu? Que me falaram que ainda não está decidido em que lugar da camisa vai ficar. É claro que vai ser por um período aí de poucos meses, né? Um ano não vai passar, pelo que me informaram, e deve ser uma miniatura bem pequena do símbolo, né, da Mercedes, e o Corinthians, então, não deve ganhar grana em relação a isso, mas pelo menos vai renovar aí a frota de ônibus e agora vai ter um busão da Mercedes, meu querido Razan. O mosqueteiro, então, agora vai ser mais personalizado, mais bonito. Diga, PVC. Não, é uma coisa que há bastante tempo, como informação, sempre me causou uma dificuldade de entender a demora dos clubes brasileiros para fazerem o aumento do número de patrocinadores que não precisam necessariamente estar na camisa. Então, em outras propriedades. Em outras propriedades, como o ônibus, como os carros que os jogadores podem usar. Então, durante muito tempo, a gente viu jogadores do Barcelona chegando aos treinos no Camp Nou ou na Macia com carros da Audi ou da Mercedes, dependendo do momento do contrato. Assim como a Opel não coloca há muito tempo o patrocínio na camisa do Bayern, já colocou, mas coloca a marca no banner, é parceira e cede os carros, ou seja, a obrigatoriedade dos jogadores de fazerem as suas atividades nos carros fabricados pela Opel, porque é um patrocínio indireto. As propriedades não precisam necessariamente estar na camisa. Você não precisa colocar 502 marcas na camisa e esconder o escudo do clube, que é a marca principal. Você pode fazer como clubes da Europa fazem, e o exemplo que o Samir está trazendo da Mercedes é uma parceria que vai ser incipiente, mas que pode avançar para outras propriedades, na Neoquímica Arena, nos carros dos jogadores, enfim, assim por diante. É verdade. E outra questão do Corinthians aí bem importante, viu, Razão em PVC, é que o presidente Duílio Monteiro Alves considerar uma entrevista coletiva hoje, às 14 horas, no CT Joaquim Grava. É bom lembrar que a gente trouxe até de primeira aqui, né? Eu acabei nem escrevendo, não abri um texto, né, sobre isso na coluna. Lembro que havia no Alá PVC, né? Recebi na hora a notícia, estava falando sobre outro assunto e trouxe a informação que o Duílio havia viajado. A gente trouxe essa informação antes da invasão, né? Quando houve a invasão, começaram a pipocar por aí informações que o Duílio estava viajando a trabalho, que o Duílio estava trazendo reforços, e a gente bateu nessa tecla que é uma viagem, continuo batendo nessa tecla, que foi uma viagem de cunho pessoal,
para cuidar aí da saúde mental, enfim, para estar com a família realmente descansando, uma viagem que já estava marcada com a sua esposa. Apurei ontem até o local da viagem, me falaram que ele estava no Ceará, e hoje ele dá uma entrevista coletiva. Então, por que eu estou falando isso? Já para não criar expectativas de que o presidente estava viajando e hoje vai ter uma coletiva e ele vai anunciar reforços. Acho bem difícil. É claro que os reforços que ele pode anunciar é o próprio Barleta, né, que ainda não foi anunciado pelo Corinthians oficialmente, mas o Corinthians continua no mercado, sim, em busca aí de contratações. O que ele deve falar hoje, né, o Duílio? Acredito, por tudo que me passaram, que ele vai bancar realmente o diretor de futebol, Roberto de Andrade. Mas veremos, né, na coletiva de hoje o que o presidente Duílio Monteiro Alves vai trazer aí de informação para o torcedor corintiano. Mas, pelo que me passaram, 90% do assunto vai ser a invasão que ocorreu na última sexta-feira no CT Joaquim Grava, Razan. E que já vem sendo assunto aqui no nosso De Primeira, sempre com Samir Carvalho, trazendo as últimas informações, desdobramentos e bastidores deste assunto. A coluna a qual o Samir Carvalho se refere é a dele mesmo aqui no All Sport. Você pode ver mais detalhes das informações sobre esse novo provável patrocinador que vai chegar para o Corinthians. Ele explicou, então, seria aquela famosa permutinha, né? Você cede daqui, ganha dali, e é isso. Não necessariamente com dinheiro de forma direta, mas indiretamente você acaba ganhando alguma coisa. Samir Carvalho, que sempre vai bem nas permutas, aí também no Café do Setorista, seu canal. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente no nosso De Primeira. Vamos ver, né, Razan, se a gente bate uma fotinha pro Instagram e ganha uma Mercedes para dar um rolê por aí, né? Já pensou? Já pensou? Antigamente a gente falava que a gente ia de um lugar para o outro de Mercedes. Busão, né? Que era a marca dos ônibus Exatamente. do transporte coletivo na cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro também. Nós andava de Mercedes quando andava de ônibus. E os torcedores da Água Santa andam de A2, que tem que embora ser estejam na final da A1. Eu estava ontem na Vila Belmiro acompanhando esse jogo. Falando da Mercedes, lembrei do Vicente Matheus, né? Já que a gente está falando de Corinthians, que ele estava negociando lá, esperando um empresário para contratar um jogador, e o empresário estava demorando, e falaram, Matheus, calma, ele está vindo de Brasília. Ele, como de Brasília? Eu tenho uma Mercedes, vou negociar com alguém de Brasília. E essa história do busão, Mercedes e tal, lembro também da minha mãe quando a gente ia, sei lá, eu pegar ônibus, ou então minha mãe ia pegar algum ônibus lá em Santos, e aí ela fala, calma, tô esperando meu motorista, já ele vem, tá chegando por aí. Era o motorista do busão que ia chegar no ponto de ônibus para pegar e levar no destino preferido. Mais uma vez, então, agradecendo o nosso Samir Carvalho pela participação no De Primeira. Obrigado, amigo. Valeu, Razan, valeu, PVC, e a quem nos assiste aí, um forte abraço. Grande abraço ao Samir Carvalho, colunista do All Sport, trazendo as últimas do